Quero dar uma boa noite a todos e a todas, cumprimentar cada cidadão e cada cidadã apuaremense aqui presente, em nome de todos que nos assistem e que nos ouvem das suas casas. Quero cumprimentar as colegas em nome dos colaboradores desta casa. Quero cumprimentar todo o povo que nos ouve da zona rural, em nome do meu amigo Mauri, que presta um excelente serviço ali no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apuarema, atendendo todas as demandas do nosso povo, com muita educação, com muita tranquilidade, com muito acolhimento. Isso é importantíssimo. Quero parabenizar aos colegas pelas proposições, ao colega Madison pelo requerimento à Coelba, ao colega Iosmo pelo requerimento de denominação de ruas do nosso município. Aproveitar e dizer ao colega que é muito oportuno essa proposição, dizer que inclusive no nosso plano de governo, colega, a gente fez a discussão do reordenamento postal do nosso município, porque realmente existem várias famílias, vários domicílios do nosso município que estão descobertos com os serviços postais, né? Pessoas que têm que se dirigirem aos correios para retirarem as suas correspondências. É mais do que oportuna essa proposição e pode contar com o meu apoio no que eu puder ajudar. Queria dizer aos cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui e das suas casas, que realmente o trabalho que cada um faz, né, por mais que alguém queira desmerecer, na verdade é difícil de você tirar, porque cada um tem seus méritos, né? E no processo democrático, o respeito, ele é fundamental, né? O respeito é fundamental, não existe democracia sem respeito. Agora, o respeito não é discurso, né? O vereador que vem aqui dizer que respeita o outro, e primeiro que não se dirige a colega, primeiro que nós colegas aqui temos, até por questão regimental, por respeito, de se dirigir aos outros como excelência, né? Todos nós somos pré-candidatos no processo eleitoral, aqui na tribuna não. Eu acho que não custa nada a gente realmente honrar aquilo que a gente diz que é respeito, né? Eu quero dizer a você, colega, que eu fico imaginando, seu filho estava no meu sítio, lá no Juru, com o meu filho, tomando cerveja e se divertindo no domingo, né? Aí eu fico pensando, vamos supor que você ganhe a eleição e que eu receba tacadas nas costas, né? Aí eu fico pensando como é que meu filho vai encarar isso aí, né? Eu falo isso porque esse tempo de tacadas em Apuarema há muito tempo. E eu tenho a honra de dizer, colega, que eu participei dessa discussão. Eu coloquei as minhas costas, o meu couro, à prova, para que muitos colegas funcionários não fossem demitidos, para que muitos colegas funcionários não fossem perseguidos. Em nenhum momento fiz isso em benefício próprio, nem fico jogando na cara das pessoas o tempo todo. Porque quando a gente faz alguma coisa por alguém, principalmente por alguém que precisa mais do que a gente faz pelo fato de a gente ser cristão, por ser uma orientação cristã, por nós sermos humanos, né? E quando você faz um benefício para alguém que está precisando e você precisa fazer o comercial, fica parecendo que você tem muito mais interesse de se projetar com a miséria daquela pessoa do que propriamente de fazer o benefício, né? E eu quero dizer que eu, há mais de 20 anos, venho lutando contra a política da chicotada, contra a política da tacada. E quero dizer a Apuarema que vou continuar lutando,
porque eu acho que nós superamos a política da tacada, da chicotada, da cruvelanada há muito tempo. Superamos isso com muitos colegas que tiveram coragem de se unir e criar sindicatos, com muitos colegas que tiveram coragem. Aqui o cunhado da vereadora Evelyn, Máximo, o pastor Máximo, é uma dessas figuras que tiveram coragem de, ao contrário, de se juntar ao poder daquela época, que dava tacadas, que dava cruvelanadas, que dava chicoteadas, se juntaram com a gente, fomos à promotoria pública, procuramos defensoria pública, e eu tenho a honra de dizer, eu participei da política que retirou de Apuarema as tacadas, as cruvelanadas, as chicoteadas. Falo isso com muito orgulho, porque a gente está num momento de evolução. Apuarema está evoluindo. Já foi muito pior, melhoramos muito, superamos muita coisa. E eu acho que nenhum da gente quer voltar a esse tempo em que as pessoas que são do contra têm que ser chicoteadas, em que as pessoas que são do contra têm que receber tacadas, em que as pessoas que são do contra têm que receber cruvelanadas, como se Apuarema fosse só para um grupo, como se Apuarema não fosse de todos. E aí, o que é que a gente vai fazer com aquela Apuarema acolhedora? Com aquela Apuarema que sempre recebeu todo mundo com educação, que sempre recebeu todo mundo de braços abertos. Só vamos receber agora de braços abertos os que voltarem com a gente? Os que não voltarem vamos dar tacadas? Vamos dar cruvelanadas? Vamos dar chicoteadas? Eu acho que o respeito, ele é uma coisa que ele está acima de tudo. O respeito não é discurso. O respeito é o dia a dia. O respeito é a vivência. O respeito é testemunho. E realmente, num processo democrático, a gente tem que ter testemunho. Não adianta a gente ter um discurso democrático, mas ter uma prática ditadora, ter uma prática de perseguição, né? Isso não combina com a democracia. E essas eleições de 2020, eu tenho dito isso onde eu vou, nos meus discursos, tenho pedido aos pastores, ao padre, que orem não em nome de Beto, que orem em nome do processo eleitoral, que orem em nome da população de Apuarema. O que está em jogo é o interesse do nosso povo. Se eu quero servir o meu povo, eu não preciso prejudicar ninguém. Eu não preciso perseguir o meu adversário para servir o meu povo. Eu tenho que servir da minha forma, e existem várias formas de se servir, não existe uma forma só não. E eu aqui sempre reconheci o que cada colega faz aqui na área de saúde, o que cada colega aqui faz na área de assistência social, e são todos. Uns podem fazer mais, outros podem fazer menos, uns gostam de colocar comercial, outros não gostam de colocar comercial, isso é de cada um. Eu acho que querer dizer que apenas uma pessoa faz as coisas em Apuarema é a gente querer fazer que as pessoas sejam bobas, a gente querer fazer com que as pessoas sejam, ao invés de educadas, sejam domesticadas. Seres humanos, pessoal, é para a gente educar, seres humanos é para a gente libertar. Não é para a gente, colocar numa coleira, colocar no cabresto. Esse tempo da política do cabresto passou. As pessoas têm liberdade para escolher o caminho que elas querem seguir. Se o candidato do vereador Osmo está ganho, tranquilo. Vai para casa dormir, não precisa fazer política, né? Está ganho, está com 80%. Agora, mesmo ele estando com 80%, mesmo eles estando com 99%, ainda assim a gente tem o direito de participar do processo eleitoral. Ainda assim, a gente tem o direito de falar o nosso discurso, de falar a nossa voz. Pouco me interessa quantos pontos tem o outro candidato. Eu quero que ele siga o caminho dele e que Deus ilumine o caminho dele. O que me interessa é que eu tenho uma proposta e eu tenho o direito de ter essa proposta. Todos nós temos, cada cidadão tem, cada pai e mãe de família tem. Esse negócio da gente dizer que a gente respeita e não permitir que os outros tenham. Então você tem que votar, se você não votar você vai morrer, você vai apanhar. Cadê o respeito? Cadê a democracia? Eu acho que a gente tem realmente um momento oportuno para a gente falar de democracia. E eu falo isso porque eu sozinho naquela cadeira, porque eu não tinha o apoio de Jaldo Beré, não tinha apoio de Série, não tinha apoio de outros colegas, e eu ouvi o tempo todo e nunca fui descortês com nenhum colega, que estava ganho, que todo mundo tinha que aceitar que doía menos, e eu ouvi.
E vou dizer uma coisa, ouvi, apanhei, aprendi a apanhar, porque quando a gente aprende a apanhar, a gente cresce mais. E eu aprendi isso nesta casa. Mesmo estando sozinho muitas vezes, ouvindo o contraditório e vindo aqui dando o meu discurso. Porque respeitar, ser democrático é isso. Eu posso estar sozinho, mas eu tenho o meu discurso. Meu discurso não é o discurso do outro. Cada cidadão tem o direito de ter o seu discurso. E a gente precisa ter isso muito límpido, muito transparente. Você que está em casa, você tem o seu discurso, você não é obrigado a aceitar o discurso de quem quer que seja, não. Agora, cada vereador aqui tem o direito de defender o seu lado, de defender o seu candidato, assim como a gente vai defender o nosso. Vamos fazer a nossa campanha. E a gente quer chamar vocês à reflexão, que é assim, a gente é o candidato perdido, mais tranquilo, mais sereno e mais equilibrado que tem na face da terra. O outro candidato é o candidato ganho, mais desequilibrado e mais desesperado que tem na face da terra. Porque se está com 80%, que precisão tem de fazer tudo isso? Que precisão tem de pedir a impugnação de Jaldo Beré, de pedir a impugnação de Beto, um candidato fraco que só tem 10%, amanhã já é 90%, daqui a pouco é 100%? Que precisão tem de pedir a impugnação de Paulo, de Nino, da menina Tamires, de Tatai? Todo mundo fraco, por que pedir a impugnação se estão fraquinhos? Está com 99%, isso não entra na cabeça da gente. E assim como tantos outros vereadores têm aqui as suas visões sobre o cenário político de Apuarema, a gente também tem o nosso. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho. O blogueiro David, porque eu tenho um respeito muito grande, porque foi meu aluno, também fui aluno dos pais dele, colocou uma matéria tendenciosa, a matéria começou com um título e terminou com um terceiro título. Mas a gente não se ofendeu, não. A gente questionou, e hoje saiu o resultado. Todos os nossos candidatos estão na mesma condição dos outros candidatos. Foram sanadas todas as dúvidas. E aí, o outro candidato que já está ganho, que entrou com a petição para derrubar todo mundo, para ele ficar sozinho, porque mesmo ele ganha, ele tem medo ainda, ele saiu derrotado nesse processo, saiu derrotado em outros processos, saiu derrotado quando intentou contra aqueles 9 candidatos que nem puderam ter o sonho de disputa. Eu me lembro aqui quantas vezes que a vereadora Evelyn chamava o meu amigo Zé Carlos ali de colega, porque já tinha uma cadeira garantida, e Zé Carlos não teve nenhum direito de ser candidato. O blogueiro David colocou novamente hoje uma matéria dizendo que o meu patrimônio evoluiu de 2016 para cá, e mais uma vez ele faltou com a verdade, porque não houve evolução patrimonial, o que houve foi valorização patrimonial. Eu tenho hoje menos coisas que eu tinha há 4 anos atrás. Eu tinha um carro, tive que vender para pagar dívidas, também da luta de vereador, tive que vender uma parte da minha propriedade, mas é assim, há 4 anos atrás as coisas valiam uma coisa, hoje vale outra coisa. Então eu tenho um patrimônio menor que vale mais, porque quando você faz a declaração de bens, você tem que botar a valorização dos imóveis, e aí não é eu, aí é a própria Receita que faz a correção. Mas eu quero dizer para David e para toda a população de Apuarema que cada centavo que eu tenho foi a custo de muito trabalho meu e de minha esposa. Eu trabalho em Jaguaquara por perseguição política, porque não pude ficar em Apuarema. Minha esposa trabalha em Tamari por perseguição política, porque não pôde ficar em Apuarema. De uma lista de 45, ela ficou em 43º, foi a única que não foi chamada num concurso público. Outros que passaram depois dela foi chamada, ela não foi. Mas graças a Deus, ela trabalhando em Tamari, concursada, eu trabalhando em Jaguaquara, concursado, tudo que a gente ganha lá, a gente gasta aqui em Apuarema com muita honra, com muita dignidade. E com muito esforço, a gente conseguiu fazer nossa casinha, a gente conseguiu comprar um apartamento financiado em Jiquié, a fazenda que eu tenho ali, o sítio, foi meu pai que me deixou, eu não achei no direito de vender, porque ele me deixou, eu tenho que preservar. E quero dizer que tudo isso que a gente tem, esse pouquinho que a gente tem, é fruto de crédito. A gente compra e paga. Não tem uma casa aqui na rua que eu mande pegar alguma coisa que a pessoa não despache. Eu falo isso com muita honra, porque meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim, minha avó me ensinou assim. Comprar e pagar é honra.
todo ser humano que compra e paga é honrado. Todo patrimônio que é conseguido de forma lícita também é uma honra para a família. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e que eu desejo que a população de Apuanã prospere, porque é isso que ela merece.